Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos ao dia 92 do nosso plano de leitura anual. E olha, o tema de hoje é forte: fidelidade em ação. A gente vai ver como três passagens que parecem não ter nada a ver uma com a outra, na verdade, se conectam de um jeito incrível para mostrar o que é viver a fé na prática, sabe? No nosso dia a dia. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser assim. A gente começa com as leituras do dia, claro, depois mergulha nas provações da fidelidade, passa pelos compromissos e ações, vê qual é a herança prometida e fecha com o veredito final. É uma jornada completa, do teste até o resultado final. Então, vamos lá. As leituras do dia 92, a gente vai conectar os pontos entre Jó, Números e Mateus. E aí você pode pensar, peraí, o que a história de um cara sofrendo horrores, uma negociação por terra entre tribos e uma parábola sobre o fim dos tempos têm em comum? Pois é, muito mais do que parece à primeira vista. Olha só, em Jó 2, a gente vê a prova de integridade de uma pessoa, sabe? Um teste levado ao extremo. Já lá em Números, dos capítulos 32 a 34, o foco muda para o coletivo. É um compromisso de uma nação inteira, algo bem prático. E para fechar, em Mateus 25, Jesus fala do julgamento final que, olha que interessante, é baseado no que a gente faz. Então são três cenários bem diferentes, mas todos girando em torno do mesmo tema. E isso já nos joga direto no nosso primeiro ponto, as provações da fidelidade. Porque vamos combinar, é na hora do aperto que a gente vê quem é quem de verdade, né? O que revela nosso caráter quando tudo parece dar errado? Pois é, essa é exatamente a pergunta que a história de Jó nos obriga a encarar. Pensa bem, o cara já tinha perdido a família, perdido as posses, e a gente descobre que o teste dele, nossa, estava longe de acabar. A prova de Jó é de uma intensidade que a gente mal consegue imaginar. O texto descreve que ele foi coberto por feridas terríveis, literalmente da sola dos pés ao alto da cabeça. Imagina a cena, uma agonia física constante, ele sentado no meio das cinzas, se raspando com um pedaço de caco de telha. É um cenário de desespero total, não tem outra palavra. E é bem aí, no fundo do poço, que a própria esposa dele chega e fala para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Mas a resposta de Jó, gente, é uma das falas mais fortes de toda a Bíblia. Ele diz: a gente vai aceitar de Deus só o que é bom e não vai aceitar o mal? Mesmo com tudo, com toda aquela dor, a integridade dele, a fidelidade dele, continuou firme. E é aqui que a gente começa a juntar as peças. Essa fidelidade pessoal do Jó fica ainda mais impressionante quando a gente lembra da geração anterior do povo de Israel, aquela que, por causa da incredulidade, acabou morrendo no deserto. Lá no livro de Números, Moisés usa exatamente essa memória, essa infidelidade coletiva, como aviso para as tribos de Ruben e Gade. Ele está dizendo, olha, não façam como seus pais fizeram. E esse aviso de Moisés é o gancho perfeito para o nosso próximo tópico: compromissos e ações. Porque o que a gente está vendo aqui é que a fé não é uma coisa parada, só na cabeça. Não mesmo. Ela aparece em atitudes reais, concretas, que todo mundo pode ver, seja de uma pessoa só, como Jó, ou de um grupo inteiro. Vamos dar uma olhada nesse acordo das tribos lá em Números 32. É bem prático. Primeiro, elas chegam com um pedido. A gente quer ficar com essa terra aqui a leste do Jordão. Aí Moisés vira e coloca uma condição. Tudo bem, mas vocês têm que lutar junto com seus irmãos para conquistar o resto da terra. E o que elas fazem? Firmam um compromisso, bem direto. Nós vamos nos armar e vamos na frente de todo mundo. E para fechar, fazem uma promessa. A gente não volta para casa enquanto cada um não tiver recebido sua parte. Isso, pessoal, é fé em ação. É um compromisso prático que não pensa só neles, mas no bem de todo mundo. E esse acordo, esse compromisso terreno das tribos, serve quase como um modelo para a gente. Ele ajuda a gente a fazer uma ponte importante, que as leituras de hoje constroem. A gente sai de ações que têm consequências aqui na Terra, tipo conquistar um pedaço de chão, para ações que têm consequências eternas. A lógica por trás é a mesma, sabe? Mas a escala é outra, é infinitamente maior. E essa ponte nos leva direto para uma das declarações mais impactantes de Jesus, lá em Mateus 25. Aquilo que vocês fizeram a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Uau! Pensa nisso. Jesus está ligando diretamente coisas simples, atos de bondade do dia a dia, com o nosso relacionamento com Ele. A nossa fidelidade, no fim das contas, é medida por como a gente trata quem mais precisa.
E o mais incrível é que não são coisas complicadas, teológicas, não. São gestos mais básicos de humanidade, de justiça. Dar comida para quem tem fome, dar água para quem tem sede, receber bem um estranho, dar uma roupa para quem não tem, cuidar de quem está doente, visitar quem está preso. É a fé saindo do discurso e virando serviço, virando amor na prática. E um ponto super importante: tanto lá em Números quanto em Mateus, essa fidelidade em ação leva a uma recompensa. E é isso que a gente vai ver agora, ao falar sobre a herança prometida. Olha que interessante comparar as duas heranças. Em Números, a gente está falando de uma herança terrena, a terra de Gileade e Bazã. Ela veio depois de um compromisso militar. Já em Mateus, a herança é eterna. É o reino preparado desde a criação do mundo, e ela é dada por atos de compaixão. Uma é um bem físico, uma propriedade, a outra é a vida eterna. Mas o ponto em comum é esse: as duas são resultado direto de uma ação fiel. Ok, então agora vamos para o desfecho, para o veredito final. Vamos ver como essa parábola de Mateus termina. E a descrição dessa grande separação é bem direta ao ponto. O critério usado é de uma clareza que chega a ser surpreendente. Olha só como a divisão é feita. De um lado, as ovelhas. Elas são definidas pelo que fizeram. Alimentaram, deram de beber, acolheram. Do outro lado, os bodes. E eles são definidos pelo que não fizeram, pela omissão. Não alimentaram, não deram de beber, não acolheram. Percebe? O julgamento não é sobre a teoria, sobre o que a pessoa dizia acreditar. É sobre a prática, sobre o que ela fez ou o que ela deixou de fazer. E os resultados, nossa, são completamente opostos. Para as ovelhas, o convite é: venham, benditos de meu Pai, recebam o reino como herança. O resultado, vida eterna. Já para os bodes, a sentença é dura. Malditos, afastem-se de mim para o fogo eterno. O resultado, castigo eterno. A conexão entre o que se faz e o destino final é direta, inevitável. E só para não deixar nenhuma dúvida no ar, Jesus encerra com o outro lado da moeda daquela primeira frase. O que vocês deixaram de fazer a um destes pequeninos foi a mim que deixaram de fazer. Isso é muito sério. A omissão, a indiferença, tudo isso tem um peso eterno. E aí, esta análise ajudou a conectar os pontos, a ter uma visão mais clara dessas passagens? Se sim, não esquece de deixar uma curtida e de seguir o canal Pneuma BR, para a gente continuar essa jornada juntos. Para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Nossas ações do dia a dia, sabe aquelas pequenas decisões de ajudar alguém ou de simplesmente ignorar, o que será que elas estão revelando? Elas apontam para qual herança? É algo para a gente pensar.